Fala, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Everton Araújo e nesse canal eu quero compartilhar com você, tá? A forma que hoje eu analiso o mercado, tá bom? Eu quero de fato que esse canal torne-se um canal relevante para de uma certa forma te ajudar aí durante o seu percurso, tá bom? Durante a sua trajetória no day trade. Se você quiser se tornar um trader profissional, me siga aqui nesse canal, tá? Coloca um comentário aqui, dá uma curtida, nos siga, tá bom? E vamos aqui para a tela do meu computador porque é o que mais interessa, tá? Quero compartilhar com você a visão que hoje eu enxergo do mercado, tá bom? Coloquei aqui no gráfico de um dia, tá bom? Mas esse exemplo que eu vou dar aqui de forma panorâmica poderia ser em qualquer gráfico, tá bom? Qual é a primeira coisa que eu analiso antes de executar uma operação? É isso que você precisa entender. Analisar o mercado, tá bom? Para de fato você definir aonde você vai decidir entrar comprado e aonde você vai decidir entrar vendido. Como por exemplo, se você reparar aqui, eu estou no gráfico de um dia, tá bom? Eu deixei aqui algumas marcações, mas de forma muito rápida. Eu preciso que você analise isso aqui comigo. Ó, deixa eu tirar para começar do zero, para você entender. Bom, só essa linha de tendência que eu vou permanecer, tá? Gráfico de um dia. Perceba-se que o preço, ele chegou aqui na altura na mínima desse movimento aqui, lá no 4.821, 4.819, enfim. Aqui a gente consegue identificar um fundo, né? A mínima desse movimento, tá? Visto que anteriormente ele veio numa tendência, num canal de baixa, uma tendência de baixa, e quando ele chega nessa região aqui, automaticamente, tá? Ele não ultrapassa essa região. Isso conflui mais à frente. Esse cenário aqui, para vocês entenderem, foi no dia 28/7/2023, tá? Depois ele subiu, como vocês estão vendo aqui, subiu, chegou nessa máxima aqui, confluindo com esse topo aqui, tá? E automaticamente tornou a descer. Então ele fez um outro topozinho aqui, né? Confluindo com esse topo aqui. Tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que eu paro para analisar é identificar esses pontos de reversão, tá bom? Para entrar num operacional. Aqui ele confluiu com esse fundo aqui de trás e automaticamente ele está se criando aqui um canal de alta, tá? Ele veio aqui embaixo, subiu, voltou e está criando esse canal aqui. Deixa eu marcar para vocês verem, para facilitar a análise, tá bom? Aqui, ele bateu aqui, confluiu nesse fundo. Repare-se que ele está deixando topos e fundos, né, ascendente, né? Então, isso traz uma compreensão de que a tendência para esse movimento aqui está sendo uma tendência de alta, né? Ó, veio aqui, pum, pum, bateu, tornou a subir. Bom, hoje é dia 24 de fevereiro, hoje o mercado não está aberto, é sábado, amanhã é domingo, dia 25, e no dia 26, tá bom? O mercado abre. Então, de forma muito sensata, qual é o objetivo do mercado ir buscar aqui? Qual é a probabilidade do mercado vir buscar aqui? A probabilidade é do mercado vir buscar essas regiões. Concordam comigo? A probabilidade do mercado vir buscar essa região aqui para segunda-feira, terça-feira, enfim. Dar continuidade a essa tendência. Tá bom? É o que mais ou menos está previsto nessa tendência aqui de alta, tá?
Então, a primeira coisa que nós avaliamos é o seguinte: identificar a tendência macro. Identificar a tendência macro, tá? Do ativo. É muito importante você identificar a tendência macro do ativo. Por isso é importante nós analisarmos os gráficos maiores e automaticamente vir analisando os gráficos menores. Toda essa análise que eu estou fazendo aqui, ela pode ser repetida nos gráficos menores, tá bom? Lembrando que esses gráficos aqui são os gráficos de um dia. Esse gráfico aqui é o gráfico de um dia, tá? Mas você poderia fazer essa análise também nos gráficos anteriores, tá? Gráfico de 15 minutos, por exemplo, aqui, ó. Tá vendo? Gráfico de 15 minutos, no gráfico de 5 minutos, tá? Para você ter uma noção melhor qual é a tendência do mercado. Eu tenho certeza que você falaria para mim que queria estar vendido nessa região aqui. E automaticamente colocar aí, ó, numa visão macro, 98 pontos, 100 pontos. Então entende-se que esse movimento que ela vai fazer aqui, posteriormente, ela vai buscar essas regiões. Existe uma probabilidade dela vir buscar essas regiões, tá? Então quem automaticamente entrou comprado aqui, se deu bem, tá? E quem entrou vendido aqui, também se deu bem, tá bom? Então, é sobre isso, galera. Você precisa avaliar a tendência macro do movimento para você automaticamente poder surfar essa onda, tá bom? A gente não precisa aqui dizer que aqui deixou uma estrela da manhã ou um padrão de candle X. É possível enxergarmos que de fato aqui entrou compra. O comprador ele veio realmente com muita força. Isso aqui foi na quinta-feira, isso aqui foi na sexta-feira, tá? Só que existem regiões, tá? De extremidade, que são as melhores regiões que hoje eu faço as minhas operações, que eu chamo de regiões, tá bom? De uma possível entrada, tá? E eu não hesito quando ela chega nessas regiões. Como, por exemplo, na sexta-feira, vou pegar o gráfico de 15 minutos para facilitar o entendimento. Ó. Vou apagar isso aqui. Automaticamente isso aqui também. Tá? Permanece. Cria outro. Vamos lá. Olha o que aconteceu aqui. Olha o que aconteceu aqui. Mercado abriu. Mercado abriu. Aonde? Nessa região aqui do preço. Mercado abriu nessa região aqui do preço, tá? E automaticamente ele veio uma força muito grande, jogando ele para cima, né? A visão macro já mostrava para mim que existia uma probabilidade muito maior da tendência ela continuar, de ser uma tendência de alta. Só que existem regiões, como por exemplo, mostrar para vocês aqui, isso aqui é uma região de topo. Sim ou não? Essa região aqui é uma região de topo, tá? E o preço tem memória, rapaziada. O preço tem memória, eu sempre digo isso. Gravem isso. O preço tem memória. Automaticamente, quando o preço, nesse contexto aqui, quando o preço chegou nessa região aqui, ele bateu e voltou. Depois ele tentou de novo, bateu e voltou. Deixou aqui praticamente um topo duplo, né? Topo duplo, bateu, voltou. Foi de novo, bateu, voltou. Deixou um topo duplo ali. Em outras palavras, não querendo ser muito técnico, né? Entrou venda aqui nessa região, sim ou não? Entrou venda. Então, automaticamente,
no futuro, né, o que eu vou avaliar? O que aconteceu no passado, mesmo estando diante de uma tendência de alta. Ah, Everton, você opera contra a tendência? Não. Mas nessa ocasião aqui eu não podia hesitar. Eu não pude hesitar, tá? O que eu fiz quando ele chegou na altura dessa região? Eu não entrei comprado como muitas pessoas fizeram. Ah, rompeu o topo. Aí, com certeza muita gente entrou aqui comprado, né? E o que eu fiz? E o que você fez, Everton? Eu entrei nessa região vendido. Vim na contramão praticamente. Vim na contramão de muita gente quando eu decidi entrar vendido aqui. Se eu voltar aqui para trás, ó, preço. Quando ele chegou nessa região aqui, ó, quando ele chegou nessa região aqui e automaticamente rompeu esse topo do passado, muita gente disse, vou entrar comprado. E muita gente comprou nessa região aqui. E é aqui que você precisa entender, tá? Aonde se encontra a manipulação dos grandes players. Tá bom? Por quê? Porque no livro, a maioria, né, dos livros que nós lemos aí, diz que deveríamos entrar comprado, tá bom? Após esse rompimento, tá bom? Uns chamam, rompeu o pivô, né? Enfim, muita gente entrou comprado aqui, tá? Mas eu entrei o quê? Entrei vendido nessa região. Essa foi a região que eu entrei vendido. Por que eu entrei vendido, Everton? Por que você entrou vendido, Everton? Porque o preço, rapaziada, tem memória. Gravem isso. O preço, ele tem memória, tá? E eu aprendi que 85%, 80%, tá, dos rompimentos são falsos. E não deu outra. O que ele fez? Quando eu entrei comprado aqui nessa região, melhor dizendo, quando eu entrei vendido nessa região, perdão, enquanto tinha muita gente entrando comprado, eu nessa região entrei vendido, olha o que o preço fez. Tuf, tuf, tuf. Foi lá de novo. Ó, tuf, tuf, tuf. E automaticamente eu peguei 10 pontos nesse movimento aqui. Poderia ter pego mais, mas peguei 10 pontos. Por quê? Porque eu coloquei um stopzinho aqui. Eu havia colocado um stopzinho aqui de 5 pontos. Não chegou a pegar meu stop. Ou seja, eu comprometi, melhor dizendo, coloquei em risco 5 pontos. Coloquei em risco 5 pontos, tá? E o meu risco retorno precisa ser pelo menos mínimo, o dobro do meu risco. Foi exatamente o que eu fiz, tá? Peguei 10 pontos. Foi o dobro do risco que eu corri. Mais ou menos nessa altura aqui, tá? Ele chegou a pagar muito mais. Da onde eu entrei, chegou a pagar, acho que aqui, ó, quase 20 pontos, 18 pontos, tá? Aí entrei, melhor dizendo, aí coloquei uma proteção aqui com 10 pontos, caso ele tornasse a dar continuidade à tendência, eu pegaria mais, tá? Aí o que o preço fez depois? Ó, puf, me tirou no stop e voltou para aquelas regiões, né? Dando sequência à continuidade da tendência macro. Isso que você precisa entender. Aí se você perceber, ó, olha como a tendência, olha como é importante você mapear e traçar. Eu tracei aqui uma LTA, uma linha de tendência de alta, e percebe-se que ela bateu, respeitou, tentou vir, foi, bateu e voltou, né? Ela praticamente fez isso dando sequência à continuidade de alta. Então, Everton, como é que eu faço para ser lucrativo? Você precisa ter uma estratégia, tá bom?
que vai te pagar, no mínimo, o dobro daquilo que você colocou em risco, tá bom? Esse é um operacional que eu acabo comprometendo um pouquinho mais. Só que o meu stop é um stop curto. Geralmente meu stop é de 2 pontos, tá bom? Para buscar alvos 3, 4, 5 vezes maiores. E operando dessa forma, eu estou me sentindo muito mais confortável, tá bom? Identificando as regiões, lembrando que o preço ele tem memória, tá bom? Isso tem me ajudado bastante, tá? Eu, por exemplo, não gosto muito daquele operacional que me deixa eufórico, né? Não gosto muito daquele operacional que me deixa impaciente. Eu gosto de trabalhar com consciência, entendendo o que vem para o gráfico, entendendo o que. Por que eu vendi também aqui? Por que eu vendi nessa região aqui também? Porque eu entendo que comparado ao preço de abertura, que foi nessa região aqui, ó, comparado ao preço de abertura, tá? Ali 4.962, tá bom? É muito mais vantajoso eu vender do que comprar aqui em cima. Porque eu entendo que o ativo ele já está mais caro. Então comprar aqui, dentro desse contexto, para mim, não faz sentido. Para mim faz muito mais sentido, tá? Vender nessa região, tá? E foi o que aconteceu. Eu coloquei aqui nesse operacional 10 pontos, tá bom, galera? Então, qual é a minha dica de hoje para vocês? Observe o contexto. Observe o contexto. Que contexto? Primeiro, o contexto macro. O que é que o contexto macro está me apresentando? Lembra que eu puxei aqui para vocês o gráfico de um dia? O gráfico de um dia já estava revelando para mim que a macro tendência seria de alta. Então a força compradora, sim, automaticamente seria muito mais forte. Só que o gráfico não sobe, não somente sobe, né? Ele sobe, ele corrige. Então tal que foi o que aconteceu aqui, ó. Se você observar, olha o que o gráfico fez. É questão de análise, pessoal. É questão de análise, tá? E ter paciência, tem que ter paciência, tá bom? Se eu puxar, ó, puxando uma fibo aqui, se você tá, vou traçar uma fibo aqui do fundo do dia, o topo. Opa, calma aí. Vou puxar aqui, ó. Puxar logo do topo, do fundo do dia. Ó. O gráfico ele não só sobe, ele vem e corrige, né? Ele veio, bateu aqui, puxei aqui do 100%, ele veio no 61.8, voltou quase chegando no 76.4, tornou a dar continuidade. Veio no 38.2, voltou, corrigiu no 50% e tornou a dar continuidade, né? Fez um pullback aqui. Aí ele ficou meio retraído aqui no 38.2, pegou força para subir, tá? Ele não respeitou 23.6, foi embora, né? Buscou aqui a zona, o topo praticamente do dia, a 999. Depois o que ele fez? Ele veio corrigir. Tracei essa LTB, né? Essa LTA, melhor dizendo. Ele veio corrigindo, chegou na altura do 23.6, tá bom? E tornou a dar continuidade à tendência de alta. Então o que falta muitas das vezes, galera, é um mapeamento do teu operacional. Eu, por exemplo, prefiro buscar essas zonas de extremidade, tá? Para buscar uma venda, né? Buscar zonas como essa para buscar uma compra, tá bom? Então assim, é muito melhor do que você trabalhar. Eu particularmente já não gosto mais de trabalhar, tá bom? Nas regiões aqui do meio, tá? Eu busco regiões de extremidade, tá? Porque são locais, são regiões que eu costumo dizer, o preço tem memória. Então, automaticamente, eu quero aproveitar, tá bom? A memória ali do preço, tá? Aonde entra bastante agressão para reverter a tendência,
tá bom? Aí você pode procurar aqui, claro, termos técnicos como estrela da noite, estrela da manhã, né? Padrões de reversão como topo duplo, ombro, cabeça, ombro, tá bom? E etc. Para buscar aí uma, uma reversão aí do movimento. Mas de fato a agressão compradora aqui estava muito forte, muito forte. E é o que eu digo para vocês. Ó, olha a tendência macro aqui. Tendência macro aqui continua muito forte, tá? No gráfico de um dia. Então vale a pena, rapaziada, vocês buscarem sim as informações do macro, da macro tendência, para entender aonde está indo o preço. Tá bom, rapaziada? Então é sobre isso, tá? Vou reforçar aqui mais uma vez para vocês. Vou compartilhar aqui um conteúdo gratuito, tá bom? Aonde você não vai encontrar em muitos cursos caríssimos que tem por aí, tá bom? Aqui no meu canal eu prometo compartilhar com você um conteúdo rico, gratuito e que de fato vai colocar dinheiro no seu bolso. E se você gostou, tá bom? Desse conteúdo e se você quiser que eu continue gravando conteúdo como esse, tá? Comenta aqui embaixo, participe aqui do canal, compartilha com um amigo, tá bom? Que está começando a estudar aí o mercado, aquele que já está operando, mas não tem consistência, tá bom? Vamos para cima, forte abraço, vamos que vamos!